Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Terapêutico. Eu sou Patrícia Guimarães. E eu sou Alex Cruanes e estou muito feliz de estar aqui em mais um Papo Terapêutico com você. Lembrando que hoje o tema é hipnoterapia, né? Para que serve, por que fazer hipnoterapia, quais seus benefícios e muito mais. Então, vem com a gente. Vamos lá. Hipnoterapia, né? É um assunto do momento. E a pergunta é, para que serve? Vocês devem estar observando, né, que está crescendo muito o número de hipnoterapeutas no mundo inteiro. E por que está crescendo? Por vários aspectos. Um dos aspectos é a hipnoterapia está sendo considerada uma das terapias que traz mais eficácia na clínica. Em pouco tempo, as pessoas estão se sentindo muito bem ao fazer o processo na hipnoterapia. Esse é um dos pontos. Segundo ponto, a hipnoterapia está trazendo muita prosperidade financeira para o terapeuta. Por que traz? Porque naturalmente traz um benefício muito grande e por trazer um benefício muito grande, claro, aquele hipnoterapeuta que sabe o que está fazendo, aquele hipnoterapeuta que utiliza uma técnica eficaz, aquele hipnoterapeuta que de verdade faz porque ama, porque gosta, mas sabe o que está fazendo, naturalmente ele tem resultados. E naturalmente ele consegue cobrar um valor coerente com o resultado que está se obtendo com o seu trabalho, né? Então, gente, a hipnoterapia tende a ser a profissão, tanto do futuro, mas não só do futuro, quanto do presente. E por que isso acontece? Porque, gente, nós estamos vivendo um momento de pandemia. A Fiocruz trouxe um dado alarmante para a gente, dizendo que 1/3 da população, ou até metade da população, gente, é muita gente, 1/3 a metade da população vai ter algum tipo de transtorno, algum tipo de problema psicológico, emocional no pós-pandemia. Nós que já temos as nossas clínicas, que já atendemos, já estamos sentindo essa demanda que vem aumentando. Então, muitas pessoas, e infelizmente, gente, vão precisar de muito profissional capacitado que sabe oferecer ajuda para essas pessoas, que tem ferramentas que possam possibilitar essas pessoas para diminuir esse número que, infelizmente, tende só a aumentar a partir de agora. Não é verdade, Patrícia? É isso aí. A hipnoterapia, voltando um pouquinho, né, seria a prática clínica, né, utilização da ferramenta hipnose na prática clínica, né, e a gente percebe também a eficácia, né, por que tem aumentado bastante a procura hoje em dia sobre a hipnose? Acho que quebrou alguns mitos, muitas pessoas antigamente tinham um pouco de medo, né, de passar por um processo de hipnose, né, e as perguntas mais frequentes é: eu vou para algum lugar, eu vou conseguir voltar para o meu corpo, se eu não voltar? Então tem alguns receios que existiam, né, de filmes, desenhos e algumas coisas que ficam na mente das pessoas sobre a hipnose, né? E as pessoas tinham essa crença negativa antigamente. Hoje já está se percebendo que é uma ferramenta excelente, né? Sendo bem utilizada com um profissional capacitado, ela traz resultados magníficos, né? A gente mesmo tem muitos resultados positivos aqui na clínica utilizando a hipnoterapia, né? Nós temos a nossa técnica, que é a hipnose transpessoal, que a gente desenvolveu com uma metodologia própria, porém a ferramenta de base do nosso trabalho é a hipnoterapia, né? A hipnose, né? E o resultado é excelente. Processos que numa psicoterapia conversacional ia demorar meses, e com a hipnose a gente consegue... Às vezes até anos, demora. A gente tem clientes que vêm aqui, né, que às vezes fala que está muitos anos nas psicoterapias e que sim, estão se autoconhecendo, estão se entendendo, mas aquela dor, aquela ferida, aquele problema, aquele sintoma ainda não tinha sido eliminado. E às vezes vem aqui na clínica e, é batata, natural, né? Elimina aquela dor emocional e muitos sintomas, né, se resolvem, gente. É fantástica essa ferramenta e nós vamos falar mais sobre isso, né? E um dos pontos que eu quero trazer para vocês é sobre o transe hipnótico, né? Então, assim, gente, tá tendo uma linha aí dentro do mundo da hipnose clínica
que está defendendo que o transe é desnecessário. Muita gente vai falar comigo, Alex, qual a sua opinião sobre isso? Alguns alunos nossos, até inconformados com essa postura, vieram falar, como assim não precisa de transe hipnótico? Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos explicar um pouquinho melhor para poder dizer o que a gente entende, qual a nossa visão e o que clinicamente a gente está percebendo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos falar o que é o transe, né? Para ficar mais claro. Então, eu não vou aqui entrar numa aula, para quem quiser saber a parte mais científica, nós fizemos uma live recente, né? Vocês encontram no nosso YouTube, nós falamos exatamente sobre o transe hipnótico. Lá eu vou explicar passo a passo e tal. Aqui é uma conversa mais descontraída, é um bate-papo, né? Então a gente vai falar mais direto, tá? Então vamos lá. Resumidamente, né, é como se nós tivéssemos, né, faixas mentais, faixas cerebrais. Então, quando eu estou acordado, ligadão, desperto, pensando, analisando, eu estou emitindo um tipo de onda, uma frequência de onda, as ondas mentais, né, chamadas de ondas beta, né, que é a onda da vigília. Então, eu estou realmente acordado, igual a gente está aqui, trocando ideia, batendo um papo, a gente está pensando, analisando, então a gente está acordadão, né? Nesse estado acordadão, minha mente consciente está mais ativa, né? O meu ego está mais desperto e por aí vai. E aí quando nós estamos dormindo, né? Nós estamos emitindo ondas de baixa frequência. Então são as ondas gama e as ondas delta. Então são ondas tranquilas, a gente está inconsciente. Então ó, dormindo eu estou inconsciente, quando eu estou acordadaço eu estou totalmente consciente, né, emitindo ondas beta. Mas existem, gente, ondas intermediárias, que seriam as ondas teta e as ondas alfa, as ondas do transe. Nesse estado, né, a gente não está nem inconsciente dormindo, nem ligadaço acordadão. Como que a gente está? Nós estamos no estado de relaxamento, mais concentrados, mais focados em a gente mesmo, porém no controle, porém sabendo o que está acontecendo, porém com lembranças ativas. Então, gente, neurocientificamente falando, sim, o transe hipnótico ele existe. Isso é mensurado pela ciência. E mais do que isso, a ciência provou a eficácia, os benefícios de se entrar em transe. Então aqui não é mais um papo filosófico. Se existe, se não existe, se eu acredito, se eu não acredito. O transe existe. É cientificamente demonstrado e de maneira empírica, de maneira mensurada. E aí tem diversos artigos científicos mostrando os seus benefícios. Não é verdade, Patrícia? Sim. Tem muitos benefícios de você entrar em transe. Só de você entrar em transe, entrar num processo de relaxamento, né, de concentração dentro de você, você já libera dopamina, você já diminui o cortisol dentro do teu organismo, você entra num processo de reorganizar e equilibrar os seus hormônios, né, que os neurotransmissores, tudo tranquilo, ali entra num contexto de relaxamento mesmo da mente, das emoções, de equilíbrio, né, melhor a palavra, né, equilíbrio. Eu tive uma cliente até que veio aqui essa semana e a gente iniciou um processo faz umas 2 semanas e ela falou, nossa, como mudou, só do primeiro dia que ela conheceu o que era hipnose, que ela tinha vários receios também, medos, né, e aí eu quebrei todas essas objeções e ela foi fazer o transe e ela falou, nossa, eu já fiquei tão bem, porque ela estava com ansiedade, então num processo de ansiedade ela não conseguia relaxar, só de entrar em transe ela já se organizou, ela descansou, porque dormiu muito melhor à noite. Então assim, e eu não tinha nem iniciado ainda todo o processo de limpeza das gestaltes, das dores emocionais dela, que é uma parte do nosso processo de trabalho, né? Só de entrar em transe, ela já falou, nossa, o benefício foi imenso. Eu já consegui me sentir mais calma essa semana. Então, assim, é muito produtivo, traz muito benefício para as pessoas que entram em transe, né? Perfeito. E no processo clínico da hipnoterapia, a nossa visão e o nosso método, a gente entende que é fundamental entrar em transe. Por quê, gente? Porque no estado da vigília, a mente consciente e ligadão, é onde acontece a maioria das psicoterapias. Já existem várias psicoterapias excelentes, por sinal. Inclusive, é muito bom quando as pessoas fazem em paralelo. Existem vários clientes nossos que fazem psicoterapia, fazem hipnoterapia. Alunos nossos, por exemplo, que são psicólogos, psicoterapeutas, utilizam as duas ferramentas e vão muito bem. Porém, para se ter os benefícios
e a tendência de ter o resultado que ele veio buscar, nós percebemos que sim, é fundamental entrar em transe. E aí você pode estar fazendo uma pergunta, ou uma outra pergunta com a minha fala. Alex, todo mundo entra em transe? E aí, gente, uma pergunta que sempre acontece nos cursos, nas lives, resposta que eu tenho para te dizer é que sim, gente, todo mundo entra em transe. Existe, gente, uma escala do transe, que existem alguns autores, né, que desenvolveram. O Carreiro da Bahia fez um, em Harvard tem outro, o Carreiro fez com 5.000 pessoas, ele pegou 5.000 pessoas na universidade, né, e ele mediu se as pessoas entravam em transe e qual nível do transe entravam. E ele chegou à conclusão que todo mundo entra em transe. Em Harvard também todo mundo entra em transe. A diferença é que existem níveis de transe. Existem níveis leves, onde a pessoa entra num transe mais leve, níveis médios e níveis mais profundos, um transe bem pesado, bem profundo. Porém, todos esses níveis de transe, a pessoa está consciente, ela está acordada, ela está lembrando de tudo e ela só entra naquilo se ela quiser. Então, ninguém te coloca em transe. É um outro ponto que eu tenho que falar para você. Você é que pode entrar em transe se você quiser. Se você não quiser, nada acontece. Então, um dos pontos importantes para que o transe aconteça é o querer. E aí, claro, né, gente, quando você tem um profissional bem treinado, bem capacitado, que entende tudo isso, que vai conversar, explicar para o cliente dele como que funciona, tirar todos os mitos, daqui a pouco a Paty fala um pouco sobre isso para vocês, e os mitos da hipnose que existem, ok? Eliminando tudo isso, a pessoa entra numa postura mental adequada para se entrar em transe e aí sim ter os benefícios que ela veio buscar na clínica. Não é verdade, Paty? É verdade. É importante o cliente, quando vem te buscar, se sentir seguro, né? Você explicar de todo o seu conhecimento, a sua bagagem, como você sabe conduzir esse processo de colocar a pessoa em transe, de ajudar ela a resolver as questões dela e de sair com segurança, sabendo que toda vez que ela sai do transe, ela sai melhor do que ela chegou na clínica, com algumas questões já resolvidas, né? Ela se sentindo segura, automaticamente ela entra em transe, ela relaxa e todo o processo acontece. A mágica acontece, né? Exatamente. E algumas das perguntas mais comuns, né, quando a gente recebe um cliente na clínica, sobre os mitos da hipnose, né, se eu vou perder a consciência, né? E aí você tem que explicar para o cliente que não, ele não perde a consciência, ele está consciente o tempo todo. O corpo dele entra num processo de um relaxamento mais profundo, às vezes ele se sente mais pesado, mais leve, flutuando, mão pesada, lento. Cada pessoa vai ter uma característica. Como o Carreiro fez, acho que foram 50 tipos de níveis, com características diferentes, ok, as pessoas são diferentes. E isso tá que a Paty está falando, né? tem um nome, chama sintomatologia do transe. Se você quiser entender mais, depois põe no Google aí, sintomatologia do transe, e você vai ver que existem diversas visões de autores diferentes, e o Carreiro, como a Paty falou muito bem, ele percebeu que existem 50 sintomatologias que vão mostrando os níveis do transe, né? É isso aí. E aí você vai explicar para o cliente que não tem receio, não precisa ter medo nenhum receio, né, de perder a consciência, porque ele está te ouvindo o tempo todo, conversando, interagindo com você. Inclusive, para que o nosso processo, da forma que a gente trabalha, né, aconteça e tenha excelentes resultados, é importante essa interação cliente-terapeuta, né, hipnoterapeuta. Então ele não perde o controle da situação, é ele que entra em transe, não é você que coloca, então isso já ajuda também a quebrar um pouco dessa questão de controle, né? Que às vezes tem algumas pessoas que não querem perder o controle da situação e ficam com um pouco de receio de ficar ali e não ter como interagir, né? Não, quem coloca em transe, quem entra em transe é o próprio cliente, né? O paciente, o cliente. E o terapeuta ele só conduz como um guia, né? Então ele já fica mais tranquilo, sabendo que ele pode despertar a qualquer momento, quando ele quiser, basta ele abrir o olho. E outra questão também muito interessante, que eles têm um pouco de receio, eu posso vir a contar algum segredo que eu não quero, né? Não, isso também não tem nenhum perigo. Por quê? Porque a mente consciente, apesar dela estar um pouco mais em segundo plano, né? Mais relaxada, e a mente inconsciente que está ali conduzindo o processo, né? A mente consciente está ali. Então ela está te protegendo de perigos, né? Está te protegendo de segredos que você quer manter, senhas de banco, essas coisas assim. Não tem receio, não tem perigo nenhum de você
mencionar algo que você não queira. Por quê? Porque a tua mente está ali para te proteger. Por mais que você esteja totalmente relaxado no processo de transe, a tua mente está ali para te proteger. Ela está em alerta, tem uma parte dela que está ali em alerta. E em qualquer perigo que ela sinta que pode ser um perigo para você, ela traz você para a tona novamente, desperta e tudo mais. Então não tem nenhum receio. Né? Exatamente. E gente, você pode estar se perguntando assim, mas Alex, Patrícia, eu posso me tornar hipnoterapeuta se eu quiser? De repente, como é que funciona isso? Eu consigo levar a pessoa ao estado do transe? Gente, vamos lá, uma outra pergunta muito boa. Apenas, gente, 10% das profissões no Brasil são regulamentadas. O que significa isso? A hipnoterapia, como diversas outras terapias, e mais de 90% das profissões do Brasil não foram regulamentadas. Não teve um regulamento que disse que aquilo é uma profissão. Porém, o mercado de oferta e demanda de livre escolha mostra que a hipnoterapeuta existe e sim, o hipnoterapeuta pode exercer a sua profissão. Né? Claro que é muito importante você se filiar a alguma classe, caso você tenha, né? Se for o CRP, por exemplo, ou você se filia, por exemplo, a alguma associação de terapeutas. Existem algumas, eu não quero falar nome, porque a ideia não é aqui fazer propaganda de nenhuma, mas existe, você se filia, nós somos filiados, né? E aí, faça um curso, uma formação que te capacite para tal, porque todos nós vamos responder à legislação brasileira, que é criminal e civil. Então, todo profissional, até aqueles que faz parte de uma classe, por exemplo, o médico, ele faz parte do CRM, sim, mas se ele infringir uma lei, ele vai responder à justiça, não ao CRM propriamente dito. Entende? Então, desde que esteja legalmente, nós estejamos cumprindo com a lei, nós podemos exercer a nossa profissão. A gente pode, de repente, fazer um outro bate-papo e falar exclusivo sobre as leis, tá? Mas voltando, eu posso colocar em transe a pessoa? Eu consigo, Alex? Vamos lá. Se você não tiver uma formação adequada, talvez você não consiga colocar a pessoa em transe. E aí, gente, nós percebemos que muitas pessoas que não falam mal do transe ou não colocam em transe, na verdade, talvez não saibam levar a pessoa ao estado do transe de uma maneira adequada. Aprender uma técnica que talvez muita gente repita, muita gente utilize, mas que não seja uma técnica mais adequada. Então assim, gente, vamos lá. Existem diversas técnicas, dezenas, que podem levar a pessoa ao estado do transe. Qual é a melhor, Alex? A melhor é aquela que você se sente à vontade em aplicar. Então, gente, eu fiz diversas formações em hipnose, diversos cursos, testei várias induções. Esse é o nome da técnica que leva a pessoa ao estado do transe. Várias, gente. E eu percebi, das que eu aprendi, que eu não gostava de aplicar. Algumas tinham que tocar na testa, outras você tinha que puxar o braço, outras você tinha que dar um grito, dorme para a pessoa. E eu não me sentia bem em fazer isso. E aí eu comecei a entender os elementos da hipnose, quais são os elementos importantes por detrás dessas técnicas, e aí nós sacamos que poderíamos desenvolver uma indução nossa, uma indução própria, uma indução onde primeiro eu me sinta bem, eu me sinta confortável, tranquilo, sereno em aplicar no meu cliente. E aí surgiu a indução da hipnose transpessoal, aonde primeiro testamos em diversas pessoas lá atrás e hoje nós criamos o nosso protocolo e hoje nós utilizamos ela 100% das vezes em todos os nossos clientes. E todos os nossos clientes, quando querem, permitem e se sintam à vontade, sim, eles acessam o estado do transe e ficam no estado do transe perfeito para poder fazer a terapia com a hipnose. A hipnoterapia, no caso, a hipnose transpessoal. Então, o que eu posso te dizer, eu não posso dizer das outras, eu posso dizer da nossa, né, Paty? Sim. Que na nossa indução é muito tranquilo aplicar, é muito gostoso aplicar. Inclusive com os alunos, né? E é muito gostoso a pessoa passar pela hipnoterapia. Então, porque existem induções que são desconfortáveis. Claro que toda vez que a gente vai no curso, a gente também
passa, né? A gente vai lá e senta na cadeira e passa pela experiência, e muitas delas não são gostosas, não são confortáveis. Então a nossa, nós percebemos que é super gostoso aplicar e super tranquilo e agradável passar. Então, gente, talvez esse seja um dos elementos que faz com que o nosso índice de resultado esteja lá em cima. Inclusive a Patrícia, né, no primeiro simpósio de hipnose clínica, ela, dentro do seu artigo científico, na sua apresentação para toda a bancada e o público que estava ali presente, ela provou de maneira científica a eficácia do nosso método utilizando uma das técnicas e a indução da hipnose transpessoal junto. Inclusive nossos alunos, né, porque a pergunta inicial que o Alex estava aqui respondendo, né, se é possível colocar em transe e trazer resultado para o cliente, sim, é possível, né, até uma pessoa que começa do zero, ela pode aprender sim, e, inclusive nossos alunos, né, replicam a forma que a gente ensina de transe. Inclusive, eu lembro muito bem de um aluno que a gente teve, ele até deixou um depoimento depois, ele já tinha feito 4 cursos de hipnose, e ele não se sentia seguro, ele não conseguia entrar em transe, ele não se sentia seguro para aplicar o transe, e ele falou, olha, eu vou porque é a última chance que eu tô dando para hipnose, porque eu gosto, mas eu não percebo a eficácia porque eu não consigo entrar em transe, né? E nesse curso ele pediu para eu colocar ele em transe, né? E aí eu coloquei ele em transe, ele entrou em transe, eu fiz a técnica com ele, que é uma técnica que a gente utiliza bastante, a regressão integrativa. Ele ficou maravilhado, saiu super feliz e hoje ele trabalha colocando outras pessoas em transe, usando o nosso método, a nossa técnica, a nossa indução, né? E os resultados são excelentes. Então, assim, a gente tem resultado e os nossos alunos também, que fazem o nosso curso, conseguem replicar os mesmos resultados na clínica deles, porque a gente consegue explicar de uma forma que fica fácil de compreender, vivenciar e colocar em prática, né? Porque todos os nossos cursos as pessoas passam pelo processo para entender como ela funciona, para que ela possa levar o cliente dela ali no mesmo estado de transe, né? E eu acredito sim que o transe é fundamental para se ter um resultado efetivo na terapia. Eu acredito que é importante a psicoterapia também na conversa, ok, é importante para trazer os insights, mas resolver as questões no cerne da questão ali, no núcleo, onde tudo começou, é importante sim o transe, para você buscar dentro da mente inconsciente onde estão aquelas gestaltes abertas, aquelas feridas para serem fechadas. Verdade, falando de transe ainda, é legal a gente falar, né, Paty, sobre a auto-hipnose. O que a gente percebeu também, gente? Que é muito importante, às vezes, a pessoa fazer auto-hipnose depois do processo terapêutico, né? Ou até durante, né? Então a gente ensina, né, depois de algumas sessões ou no final do processo, o cliente entrar em transe, sozinho, com ele mesmo. Existe uma técnica, né, chamada signo sinal, onde a gente instala na mente do cliente um gatilho para que ele possa entrar em transe de uma maneira mais direta, mais rápida, mais fácil, mais agradável. Por quê? Porque a nossa voz está ancorada na mente do cliente e à medida que a gente grava um áudio, fazendo com que ele entre em transe, ele mesmo pode entrar em transe depois, né, Paty? Ouvindo a nossa voz e se sinta muito bem e consiga utilizar o transe hipnótico depois para dar autossugestões positivas, para poder relaxar, se sentir bem, para poder dormir e acordar melhor, para diversas questões. Eu mesmo aplico auto-hipnose todos os dias. Com a minha voz, eu gravei a indução da hipnose transpessoal com a minha voz e eu entro em transe, ouvindo a minha voz, me guiando para entrar em auto-hipnose todos os dias. Então, gente, entrar em transe é maravilhoso e, na nossa visão, é fundamental para ter os resultados que nós vemos todos os dias que estão acontecendo, né? Inclusive, até vou só complementar. Inclusive, o cliente, muitas vezes, vou dar um exemplo, né, do síndrome do pânico. O cliente chega com pânico na clínica, né? Ele sabe exatamente que não tem sentido na mente racional dele, ele sabe, não tem sentido eu, a partir de agora, do nada, começar a ter medo de dirigir, por exemplo, pegar o carro. Eu dirijo desde os meus 18 anos, já tô com 40, a vida toda eu dirigi, e agora, toda vez que eu entro no carro, o coração acelera, começa a suar frio, eu começo a passar mal, me dá tontura, me dá enjoo, e eu paraliso, não consigo
sair com o carro. Então, se só a psicoterapia, nesse caso, né, tivesse um resultado efetivo ali, sem a gente levar ele em transe, né, ele sozinho já conseguiria fazer esse trabalho com ele, né? Então, assim, talvez ele indo numa terapia convencional, ele vai demorar um tempo para poder ter esses insights, entender o que aconteceu, em que momento isso foi desenvolvido, e enfim, né? E tem um tempo ali desse processo. Com a hipnose, a gente consegue, através do transe, e buscar a origem de tudo isso, onde tudo isso começou dentro da mente inconsciente dele, onde foi o start que a mente inconsciente dele ativou para mostrar para ele que existia um perigo que não é real, mas na mente inconsciente dele é real, que toda vez que ele entra no carro é melhor ele paralisar porque pode vir a sofrer algo que possa colocar a vida dele em risco. Que é isso que a mente inconsciente faz, ela te paralisa para te proteger a vida. Só que ele está disfuncional, porque na verdade esse medo ele não é real, porque o perigo não é real quando ele está dirigindo, né? Na verdade tem um perigo, a gente sabe, mas ele sempre dirigiu, ok, e ele está ali, entrou dentro do carro e começa a ter os sintomas. Então a gente precisa, através do transe, entender dentro da mente inconsciente dele aonde está a causa disso, quando que foi ligado esse alerta, e a gente reajustar através da reprogramação, né? Com reprogramação dentro da mente dele, para que fique novamente funcional e ele consiga dirigir novamente. Então, é importantíssimo o transe para a gente acessar essas memórias dentro da mente inconsciente, né? Legal, gente. Outra coisa que talvez vocês estejam perguntando aí mas quando usar a hipnoterapia? Para que ela serve, né? E aí, gente, eu vou dizer para vocês que nós aqui na clínica, né, nós desenvolvemos uma técnica chamada regressão integrativa e nós percebemos que a utilização do transe, levar a pessoa ao estado do transe, com a indução da hipnose transpessoal, somando com essa técnica da regressão integrativa, o que a gente vem fazendo é eliminamos a dor emocional na mente subconsciente das pessoas. Elimina-se a dor emocional. Como assim, Alex? Sim, existe uma dor emocional, existe uma memória que existe informação, que é o conteúdo, e existe uma carga emocional, que seria, numa visão da Gestalt, a forma. O que acontece? Quando nós fazemos essas técnicas associadas dentro do processo terapêutico, a pessoa acessa essas memórias e nós conseguimos, através da ressignificar, eliminando as dores emocionais dessas memórias. Qual é o resultado? O resultado disso é que quando a pessoa ela lembra de fatos que ocorreram no passado, ela não sente mais nada. Antigamente poderia disparar uma fobia, disparar um estado do pânico, levar ela a um estado de melancolia, até mesmo a estados depressivos, e quando ela lembra, ela traz o bit de informação, ela lembra do que aconteceu. O fato em si, né? Eu lembro, estava andando no parque, de repente fui assaltado e o cara quase me matou. Se eu lembrasse disso, eu estaria em pânico, eu ficar mal, sei lá. A pessoa não sente mais nada, ela lembra, ela aprende, ela traz aprendizado, porque tudo que acontece na vida, a ideia é trazer aprendizado, evolução, mas ela não sente mais nada. Então, gente, é maravilhoso, porque muitas das queixas, dos sintomas que vêm na clínica, simplesmente quando nós utilizamos o nosso processo terapêutico, a pessoa não se queixa mais, ela não sente mais nada. E ela volta a ter uma vida funcional, volta a ter uma vida maravilhosa, e aí com outras técnicas que nós temos também, por exemplo, nós temos uma técnica chamada projeção ao futuro quântica, que é onde ela vai conseguir, através da sua mente subconsciente, o seu eu superior, eu precisaria ter outra live para falar só disso, ela vai conseguir ver a possibilidade dela de futuro, a melhor delas, ela consegue ver, enxergar, encarar, trazer insights, e consegue traçar uma nova vida para ela dali para frente. Então é como se ela limpasse o passado, eliminasse as dores emocionais do passado, que já é muita coisa, e consegue também ver um futuro, ou vários futuros, olhar para um futuro maravilhoso que ela tem, e aí nós vamos dar toda uma estrutura para que ela possa caminhar e chegar em direção a esse futuro maravilhoso que é a espera. Então esse processo, gente, isso é a hipnose transpessoal. É o que desenvolvemos, é o que estamos muito felizes em aplicar na clínica, porque a nossa missão de vida, de verdade, é ajudar as pessoas
em seus processos de autotransformação, mas nós percebemos que não dava só para ficar guardando na clínica. Nós precisávamos passar isso adiante. Então nós passamos de viver a nossa missão a transmitir a missão. Então hoje nós estamos transmitindo isso para vocês, para que quem se conecta, para aqueles que sentem no seu coração, que tem uma vontade. Para quem, Alex? Você quer virar hipnoterapeuta? Sim, você pode. Pô, mas você quer ajudar quem está na sua casa? Você também pode. Gente, é muito comum alunos nossos fazerem cursos para poder ajudar pessoas que estão em casa. Por quê? Porque a confiança é um dos pilares para poder se ter o resultado, para que a pessoa possa ter melhora no processo, né? Só que muitas vezes a pessoa não confia só quem está em casa. E aí às vezes a pessoa faz o curso para poder ajudar quem está em casa. Ou para poder saber como falar, ajudar a pessoa para buscar ajuda. Então, gente, e muitas vezes a pessoa também vem fazer o curso para se autotransformar. Porque os nossos cursos também têm esse viés de autotransformação. Até porque a gente entende que não dá para levar o outro aonde você não foi. Então é importante você passar pelo processo, você sente a transformação na sua vida e passa também a ajudar outras pessoas nesse processo. É isso aí. Quer finalizar, Paty? Não, seria isso. Eu acho que foi bem interessante, né, esse bate-papo de hoje. Explicando um pouquinho sobre o que é a hipnoterapia, né, essa prática, e como ela traz resultados positivos, que ela pode transformar a nossa vida, no nosso dia a dia ali, né, de dores emocionais que a gente está carregando, a gente pode eliminar através da hipnoterapia. Então é muito legal poder passar pelo processo e poder levar outras pessoas e conduzir outras pessoas nesse processo de autotransformação. É muito interessante. Exatamente, gente. E digo para vocês de novo, gente, a hipnoterapia é a profissão do presente e também do futuro. Porque, gente, infelizmente, o mundo vai precisar cada vez mais de pessoas capacitadas para ajudá-las a se reerguerem, a sair dos seus processos de dor, a encontrar um novo sentido para a sua vida e ir em busca da sua felicidade. Então, se você sente esse chamado, acompanha a gente, vem com a gente, porque a gente está entregando tudo que a gente puder para você se sentir cada vez mais apto e capacitado para poder viver a sua missão de vida, tá bom? É isso aí. Então, gente, foi muito legal, muito agradável estar aqui com você em mais um Papo Terapêutico. Até o nosso próximo Papo Terapêutico. Lembrando, gente, muito importante, né, terça-feira agora, às 20 horas, dia 4, né, terça-feira, né? Às 20 horas, nós estaremos ao vivo fazendo o nosso primeiro workshop da hipnose transpessoal, onde nós iremos abordar temas, né? Como ajudar, como transformar vidas, como fazer as pessoas, ajudar as pessoas a eliminar suas dores emocionais, como viver sua missão de vida, né? Como ser próspero vivendo sua missão de vida e muito mais, gente. Então estaremos ao vivo e só sairemos ao vivo quando não tiver mais nenhuma dúvida, gente. Então, quando nós vamos abrir para perguntas, todas as perguntas nós iremos responder. Então lembra, gente, dia 4, né, às 20 horas, no YouTube, vai ter o link, depois nós passamos para você, tá bom? Terça-feira. Terça-feira. Te vejo lá. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.